Os destaques de hoje. Em 5 meses, Policlínica de Conquista já realizou mais de 30 mil atendimentos. Pesquisadores da UESB criam plástico biodegradável. Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, primeira edição. A gente começa o jornal de hoje trazendo uma informação que os policiais civis e penais da Bahia deflagraram nesta segunda uma paralisação em protesto contra a proposta de reforma da Previdência Estadual, a PEC 159/2020. O ato terá duração de 48 horas. A repórter Samara Dias traz mais informações. Uma cena diferente na manhã desta segunda-feira em frente ao DISEP de Vitória da Conquista. Escrivães e investigadores da Polícia Civil de braços cruzados. A categoria protesta contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 159/2020. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Penal, eles têm direito à aposentadoria especial, garantido pela Constituição Federal. E o governador Rui Costa, nessa PEC 159, ele vem tentando tirar esse direito constitucional das duas polícias. São profissões de risco, né? E que, assim como a Polícia Militar, tem o direito à aposentadoria especial. E a gente não entende por que ele deu esse direito à Polícia Militar e retirou esses direitos da Polícia Civil e da Polícia Penal. Nós, da Polícia Civil e da Polícia Penal, estamos mobilizados em todo o Estado e não vamos aceitar de forma alguma que esse direito seja tirado de nós e das nossas famílias. Os policiais penais e servidores penitenciários também estão com as atividades paralisadas em protesto à PEC. Por enquanto, essa paralisação é de advertência contra essa PEC que o governo estadual quer passar. Vai ser uma paralisação de 2 dias, não vai funcionar nenhum serviço, só os essenciais à população carcerária, por conta dessa PEC que o governo quer aprovar, prejudicando direitos históricos que a gente já tinha conquistado desde uma lei de 1985. Então, nosso objetivo é advertir tanto ao governo estadual quanto à Assembleia Legislativa que não passe essa PEC, porque vai trazer prejuízos muito grandes. Os policiais civis e penais de Vitória da Conquista e região sudoeste já deram início a uma paralisação de 48 horas, enquanto aguardam as negociações com o governo do estado. Caso não avancem, as categorias não descartam uma greve geral. Essa foi a primeira deliberação do movimento dos dois sindicatos e, muito provavelmente, se isso não se resolver, nós vamos estender até o Carnaval e isso com certeza vai prejudicar o Carnaval da Bahia. Vai haver uma assembleia, caso o governo se encontre resistente às nossas reivindicações, vai haver uma assembleia conjunta entre policiais penais e polícia civil e conforme ficar decidido, lógico que vai ter uma greve geral. Nós estamos ligados no vestibular UESB 2020. Você já sabe que as principais dicas para as provas você confere aqui. Então vamos acompanhar agora mais um episódio da série De Olho no Vestibular. E hoje as dicas você confere com o professor Mister de inglês. Olá, tudo bem? Meu nome é o professor Mister, sou professor de língua estrangeira moderna, língua inglesa. E hoje nós falaremos um pouquinho de como é que vocês, estudantes, responderão a uma prova das mais difíceis, ou pelo menos das mais bem elaboradas no Brasil, que é a nossa prova como Sultec, o UESB. A primeira coisa que vocês devem fazer é ler o texto pelo menos 2 vezes. Na primeira leitura, nós fazemos algo chamado de scanning, numa relação semiótica peirciana. Por exemplo, todo o texto da prova da UESB dos últimos 20 anos, em torno de 75% deles são de ordem científica. Isso quer dizer o seguinte, que se o texto é de ordem científica, de cunho científico, ele tem em seu bojo pelo menos 50 a 80% do vocabulário semelhante à língua portuguesa. Portanto, quando nós lermos esses 2 primeiros parágrafos, nós vamos prestar atenção que o texto científico traz a primeira relação, o que? No primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele elenca onde possivelmente a pesquisa fora feita. Daí vocês precisam pegar os nomes que mais aparecerão como elementos tipográficos.
datas referentes à pesquisa apresentada, as instituições nas quais esta pesquisa possa ter sido feita e as pessoas ligadas a essas pesquisas, por exemplo, cientistas, pesquisadores em geral. Tecnicamente, em 83% dos casos, esses três elementos tipográficos aparecem nas questões da prova da UESP. Quem, onde, quando e por quê. E tem mais uma, que é o como. Esse como é exatamente no tópico número 2 do texto, a checagem da fonte da pesquisa. Por exemplo, se uma pesquisa é apresentada pela Nature, ela é muito diferente de uma pesquisa apresentada numa fonte de informação ou numa revista de circulação sem o gabarito da Nature ou da Scientific American, por exemplo, que é uma das fontes mais utilizadas pela prova da Consultec UESB. Checando essa fonte da pesquisa, nós vamos ter uma noção de o que é e qual a intenção da pesquisa apresentada. Ao fazermos isso, separaremos essa prova nesses 3 pontos. Na segunda leitura, você transformará a prova, o texto, por mais que tenha 5 parágrafos, em somente 3 parágrafos. Não esqueça, 3 parágrafos. Se tivermos 5 parágrafos, que costumeiramente ocorrem na prova da UESB, nós leremos os 2 para a apresentação do problema. Nos terceiros e quartos parágrafos, geralmente a prova da UESB elenca a fonte da pesquisa, como ela foi conduzida, o número de pessoas que participaram da pesquisa, e o último parágrafo é somente o fechamento da ideia geral. Então, é aí que você responde a prova, porque quando você tem noção do que a UESB está te perguntando, te falando, o seu cérebro involuntariamente já sabe o que você responderá. Ok? A terceira parte é o que nós chamamos de a estrutura do idioma, ou estrutura da prova, chamada gramática normativa ou a gramática descritiva. Na normativa é o que eles consideram o seu conhecimento estrutural do idioma, ou seja, a gramática pura e simples, tempos verbais, palavras que porventura não conheçamos e assim sucessivamente. A descritiva é mais ou menos o que Chomsky chama de uma gramática inserida em nossa vida. Por exemplo, quando você lê, eu estava dormindo, automaticamente ninguém sabe que isso é um tempo. Você não precisa saber que tempo verbal é esse, mas você precisa saber que descreve uma ação passada. Lógico, o seu cérebro tem o que chamamos de uma gramática descritiva inserida no bojo. A prova da UESB ama a tal da gramática normativa. Ela vai fazer com que você responda algumas questões chamando a atenção para a gramática normativa, como por exemplo, vozes do verbo, discurso do verbo, tempos perfeitos e até relações pronominais. Normativa, já 25% das UESB, correto? Então, atenção especial. Lendo, ao ler o texto pela segunda vez, o seu cérebro deve automaticamente elencar, antes mesmo de partir para as questões, elencar em si o que é, qual tempo verbal for utilizado. Lembrando, se os textos forem científicos, automaticamente essa gramática normativa, por obrigação, usará um tempo específico chamado de tempo perfeito, que nós chamamos em língua inglesa de perfect tenses. Por que o tempo perfeito? Porque as pesquisas científicas elas não podem ter cunho de passado, que foi feita, nem pode ter uma ideia de futuro. Então ela sempre é descrita em uma ação passada que continua até o presente. Portanto, expressões como eu tenho estudado, eu tenho feito, eu tenho realizado, eu tenho ido, eu tenho lido, são estas as expressões em língua inglesa que nós chamamos de tempos perfeitos em all perfect tenses. Ok? A prova da UESB requer que você tenha acumulado ao longo do ano uma série de conhecimentos para prever o que a prova quer te contar. No que tange ao aspecto gramatical, esse tecnicamente é mais simples, porque você pode pegar algumas aulas ou um material bom e separar o que é mais comum na prova da Consultec. Os níveis das questões de gramática na prova da Consultec são os níveis tecnicamente mais altos e eles correspondem aos tempos perfeitos, vozes do verbo, discurso do verbo. Deem uma atenção especial a esses 3 tempos, porque os outros caem muito mais com a que nós chamamos de descritiva. Por exemplo, relação pronominal, a função de um pronome na sentença, sendo ele anafórico. Por exemplo, Mr. veio falar da prova da UESB. Quando ele iniciou, quem é ele? Ele é Mr. Portanto, esse pronome ele será chamado na prova da UESB de pronome anafórico. Então, ela não vai cobrar o que é o pronome. Ela vai perguntar, o pronome ele na linha 22 refere-se a
Mister, pronto, está resolvido. É uma chamada gramática mais inserida, ela já está pronta em seu cérebro, só precisa você saber descobrir em si mesmo que sabe. O restante é, durante a leitura e a realização da prova, o vocabulário que porventura lhe faltar, não adianta buscar na hora da prova. Se você não sabe, é mais ou menos como ler Machado de Assis, né? A gente lê, de vez em quando recorre ao dicionário. Isso ocorrerá na prova também, só que você não tendo acesso ao dicionário, vai ter que aprender a contextualizar esse vocabulário que porventura tenha te aparecido no momento da prova, correto? Então não devem se preocupar 100% em entender absolutamente tudo da prova. Aprenda a contextualizar palavras que porventura você nunca tenha visto ou que não se lembra o significado. Continue lendo o parágrafo ou o período como um todo e certamente essa palavra sendo inserida no contexto, ela passa a ser ou vai ser despercebida e seu cérebro continuará lendo, que é o que mais a prova da Consultec vai requerer de vocês. Correto? Um beijo no coração. É hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região. Possibilidade de chuva nesta segunda-feira em Vitória da Conquista. As temperaturas na cidade variam entre 19 e 29 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Pode chover hoje em Jequié. As temperaturas na cidade variam entre 19 e 35 graus. Céu nublado com possibilidade de chuva em Tanhaçu. A cidade registra a temperatura mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Previsão de chuva para Barra da Estiva nesta segunda-feira. A mínima hoje na cidade será de 18 graus e a máxima registrada pode chegar aos 28. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 58 minutos. No próximo bloco, você fica sabendo que em 5 meses, Policlínica de Conquista já realizou mais de 30 mil atendimentos. Ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Olha só, em 5 meses de implantada, a Policlínica de Conquista, que atende moradores de diversas cidades da nossa região, já realizou mais de 30 mil atendimentos. Rita de Cássia mora em Iguaí, um dos 28 municípios consociados com a Policlínica Regional de Vitória da Conquista. Ela já foi atendida no equipamento de saúde por um ortopedista e agora passa por um mastologista. Rita considera o serviço oferecido de excelência. Todas as vezes que eu vim aqui, que eu fui atendida, muito tranquilo, de forma muito bem profissional, começando pelos recepcionistas, atendentes. Então, assim, das vezes que eu passei aqui, não tenho o que reclamar. O atendimento realmente é de excelência. A Policlínica, que atende Vitória da Conquista e região, teve um investimento de 22 milhões de reais. O espaço tem capacidade para 500 atendimentos diários. Exames como ressonância magnética e tomografia computadorizada são realizados aqui. São 13 especialidades ofertadas. E desde a inauguração em 1º de agosto, já foram realizados mais de 30 mil atendimentos. Nós temos cardiologistas, urologista, angiologista, cirurgião geral, anestesiologista, ginecologista.
A nossa oferta é essa, serviço especializado. A marcação de consultas para atendimentos na policlínica são feitas diretamente nos setores de regulação dos municípios consorciados. De acordo com a diretora-geral, a policlínica veio para sanar uma falta de serviço entre as unidades básicas de saúde e a média e alta complexidade. A gente vem com essa perspectiva de realmente dar um apoio e mais serviço, né, para nosso povo, né, já que é um serviço 100% SUS. E a população de mais 3 municípios vão poder usufruir dos serviços da policlínica a partir de agora. No último dia 15 desse mês, nós tivemos uma reunião de Assembleia de Prefeitos aqui na unidade, e nessa Assembleia foi votado, né, a entrada de mais 3 municípios que fazem parte da região de Brumado ao nosso consórcio. A Assembleia foi votação unânime e aí adentraram ao consórcio Guajeru, Malhada de Pedras e Aracatu. Então a gente passou de atender 28 municípios e agora nós atendemos 31. Você sabia que o Brasil ocupa a 4ª posição de maior produtor de lixo plástico do mundo? Os dados 19 pela natureza é uma alternativa para material biodegradável e sustentável. Tem sido essa uma das preocupações dos representantes de um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da UESB de Itapetinga. Nesse sentido, os pesquisadores da UESB de Itapetinga desenvolveram um plástico biodegradável e antimicrobiano. Em tempos de discussões sobre sustentabilidade, os pesquisadores têm buscado soluções que facilitem a vida cotidiana, como embalagens plásticas biodegradáveis. E o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos tem avançado os estudos não apenas nas embalagens sustentáveis, mas também que interajam de forma positiva com os alimentos. As embalagens que nós trabalhamos são embalagens ativas. Então, a embalagem ativa, ela trabalha diretamente com o alimento. Ela é para favorecer um aspecto do alimento. Tanto que existem embalagens ativas antimectantes, antioxidantes. No nosso caso, nossa embalagem é ativa antimicrobiana. Os plásticos biodegradáveis já são uma realidade no mercado brasileiro. Mas o que pouca gente sabe é que eles são fabricados com produtos oriundos de micro-organismos. E o diferencial dessa pesquisa desenvolvida aqui pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é que os plásticos biodegradáveis em estudos e em desenvolvimento são feitos de componentes oriundos de resíduos da agroindústria. Inclusive, uma das novidades é a produção de plásticos comestíveis. E a gente vai conversar um pouco mais agora com a pesquisadora, que é a professora Cristiane Patrícia de Oliveira. Professora, explica pra gente o diferencial desses produtos que estão sendo, ou dessas embalagens que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas aqui pela universidade e as que são existentes no mercado de trabalho. Nós estamos utilizando resíduos da agroindústria. Então, nós temos filmes aqui, por exemplo, à base de bagaço de cana. Nós produzimos filmes também com casca de resíduo do cacau, da indústria de cacau. Vamos iniciar agora uma pesquisa utilizando casca de batata na produção desses filmes, que são resíduos de indústrias que estão aqui na região. Ainda em fase de estudos e experimentos, o sonho dessas pesquisadoras é que o produto chegue ao mercado em pouco tempo e contribua para a qualidade de vida das pessoas. Agora nós estamos já no processo de fazer contato aí com algumas empresas, outras instituições de ensino, para que a gente possa tirar isso aqui da bancada e fazer numa escala piloto, né? Eu acredito que nesse ano a gente consiga já levar isso aí para uma planta piloto, para fazer numa escala maior do que a gente faz aqui no laboratório, né? E quem sabe, daqui a um tempo, em uns 2, 3 anos, esse produto já está chegando no mercado, né? E no âmbito das embalagens comestíveis, já está em fase de estudos uma boa novidade, principalmente para quem curte um delicioso sorvete no calor, por exemplo. Se a gente consegue fazer um copinho que é comestível, que seria mais ou menos como se fosse lá o cascão, né? Então você teria também a possibilidade de colocar esse sorvete
num copo que é comestível. Então, também você comeria o sorvete e depois esse copo ele não precisa de ser descartável. Você também pode comer esse copo. Você pode também fazer as colherzinhas com esse material, né, com esse plástico comestível. Então, existem vários produtos outros produtos que podem também ser confeccionados à base desse plástico comestível. Viva a Universidade Pública! Relógio na tela da sua TV UESB, 12h06. No próximo bloco tem os destaques do esporte. Fique com a gente! Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue, falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, é? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo com o UESB Notícias, primeira edição. Agora é hora dos destaques do esporte. Aqui comigo, Thiago Henrique. Boa tarde, Thiago, bem-vindo de novo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você que está assistindo a gente. A gente começa a nossa participação, Luiz, lamentando a tragédia, a morte do astro americano do basquete, o Kobe Bryant. Aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, um helicóptero caiu, faleceu ele, a filha e mais 7 tripulantes. Força a família, né, uma perda que o esporte e toda a sociedade nesse domingo, né, lamentamos muito o ocorrido. Que temos mais? Mas falando de coisa boa, vamos falar do Campeonato Baiano. Ontem foi a segunda rodada e a gente foi acompanhar o jogo entre Docimel e Atlético de Alagoinhas. Uma vitória de virada do Atlético de Alagoinhas, a gente vê agora na reportagem. A chuva deu uma trégua na tarde de domingo em Vitória da Conquista. E o estádio Lomanto Júnior foi palco do clássico entre Docimel e Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada do Baianão 2020. O time de Piauí manda o jogo em Vitória da Conquista porque seu estádio ainda está em obras, percorrendo 192 quilômetros até o local da partida. A torcida acompanhou e está confiante. Não importa o que digo! Primeiro, o quilômetro é o que menos importa. Estamos aqui para torcer, apoiar o time, vibrar junto com o time, porque somos torcedores. Para nós é um prazer estar na Série A do Baianão. A gente que é da Docimel, cidade de Piauí, e viemos aqui apoiar o time, abraçar para o time saber que ele não está só na competição. Já o Atlético viajou 498 quilômetros e também contou com o apoio da sua torcida, em pequeno número, mas com muita fé no time. Isso aí é o que a nação faz todos os jogos do Atlético, que vem acompanhando. Mais uma viagem que a gente faz aqui, já viemos aqui também. Vim aí mais uma levar os 3 pra casa. Não tem explicação. Aquela emoção de ver o Atlético jogar, tá vibrando com o clube, tá incentivando, apoiando o tempo todo. Nossa torcida, graças a Deus, tá incentivando o clube, cobrar na medida certa e apoiar além do extremo. Com a bola rolando, o time visitante tomou a iniciativa.
Russo chutou de fora da área, mas o goleiro defendeu. Em seguida, a bola foi alçada na área. Vitinho quase abre o placar. O Docimel respondeu com uma cobrança de falta do zagueiro Anderson. Ele bate forte de longe, levando perigo ao gol adversário. Aos 17 minutos, Aleph faz bela jogada e chuta no cantinho, sem chances para o goleiro Fábio. Docimel 1, Atlético de Alagoinhas 0. Na sequência, Filipinho tenta empatar. Ele chuta forte. Bela defesa do goleiro Douglas. No contra-ataque, o Docimel quase amplia. Maurício recebeu de frente para o goleiro, mas desperdiçou. Chutou na trave. Fim de primeiro tempo. Vitória parcial do Docimel. Como no início da primeira etapa, o Atlético começou o segundo tempo em busca do gol. Com menos de 1 minuto, Filipinho chuta de longe e empata. Docimel 1, Atlético de Alagoinhas 1. Vitinho quase vira para os visitantes. Ele chutou forte, mas Fábio defendeu. O Carcará até que virou, mas o Bandeira marcou o impedimento do camisa 9, Nayan. O Docimel acordou e foi em busca do segundo gol. Após escanteio, João Pedro cabeceia por cima do gol. Carnaíba também tentou com chute de fora da área. Douglas faz grande defesa. Mas quem ampliou foi o Carcará. Vitinho, numa bela cobrança de falta, vira para o Atlético. Docimel 1, Atlético de Alagoinhas 2. Fim de jogo e vitória do Carcará. Resultado nada favorável para o Docimel. A equipe teve boas chances de gols, mas não soube aproveitar. Essa é a segunda derrota na competição. Já o Atlético de Alagoinhas, com a vitória, soma 4 pontos no campeonato. Do resultado ruim, né? Que é a segunda derrota, mas de desempenho não. Que a gente dominou o jogo todo, né? Mesmo quando eles viraram, a gente mexeu no time, voltamos a crescer. Tivemos uma cabeçada do João ali sozinho, zagueiro. Lance que o goleiro salvou, enfim. Se tivesse que sair um vencedor, teria que ser nós. Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Segundo tempo, a equipe melhorou. Fizemos logo o gol de empate nos minutos iniciais do segundo tempo. Isso aí nos elevou o nível de confiança. No segundo tempo, fomos superiores e merecemos a vitória. Um destaque aí fora extracampo, mesmo com a distância, a torcida veio apoiar os dois times, né, Thiago? Pois é, Luiz. 4 torcedores, eles vieram lá de Alagoinhas, 498 quilômetros, é muito longe. Isso aí é a demonstração do amor, da paixão e pelo clube e pelo futebol. E muito importante, a gente precisa valorizar essa ação desses torcedores. E temos outros destaques dentro de campo, inclusive do Intermunicipal lá, né? Sim, rapaz. O Filipinho, que foi um dos destaques ontem da partida, tentou de diversas formas, fez até um gol. O Nayan também fez um gol, mas foi marcado impedido. É o Intermunicipal. Os dois saíram de Itapetinga? Os dois de Itapetinga, o Nayan e também o Filipinho. São as duas joias do time. E lembrar que o Vitinho também apareceu no Intermunicipal de 2017. É outra joia, também fez gol, um golaço de falta. Muita gente boa no Intermunicipal e o Campeonato Baiano, apesar de estar cheio de idosos, eu digo assim, o pessoal até reclama quando eu digo isso, mas também tem umas joias que a gente precisa valorizar. E falando em jogadores velhos, o Atlético de Alagoinhas contratou o jogador Makelele, 37 anos, meio campo, jogou muito no Palmeiras, e é mais um reforço para o Atlético de Alagoinhas. E o Conquista? Conquista perdeu. 2-0 ontem, fora de casa, contra o Bahia, né? Sub-23, mas perdeu 2-0. 2 gols, segundo, pelo que a gente viu, falha do goleiro Lupitinha. E o Conquista também fez um gol, mas a gente está sem entender o que foi que o juiz marcou, anulando o gol do Vitória da Conquista. Um destaque, Luiz, nessa partida foi a torcida do Bahia, aplaudindo o Nonato. Nonato, atacante do Vitória da Conquista, há 40 anos, é o 7º artilheiro, o 7º que mais marcou o gol com a camisa do Bahia. Teve mais resultados, a gente vê agora na tela. Jogaram no sábado Jacobina e Juazeirense, empataram em 1-1, Bahia ganhou Conquista por 2-0, o Docimel perdeu para o Atlético por 2-1, o Flu de Feira empatou com Vitória em 2-2, e a Jacuipense surpreendendo aí surpreendendo aí o forte Bahia de Feira, goleando por 4-1. Agora a gente vê também como é que foi a classificação depois dessa rodada. Vamos ver na tela aí.
Aí, ó, novo líder. Jacuipense é o primeiro com 4 pontos. Todo mundo ali juntinho com 4 pontos. Do primeiro ao quarto, Jacuipense, Bahia, Atlético e Vitória. Os 4, se o campeonato terminasse hoje, estariam na semifinal. Aí depois vem o Bahia de Feira com 3 pontos, Flu de Feira com 2, Juazeirense com 2, Jacobina com 1, Vitória da Conquista com 1 e Docimel até agora não pontuou. Foram 2 derrotas. Mas está só começando. Só começando, Luiz, mas é um campeonato tiro curto. É um campeonato que só tem uma partida, só de ida, não tem a de volta. Os jogos acontecem domingo e quarta. E quem tiver melhor preparo físico, quem tiver bem treinado, com certeza vai sair na frente. Vamos ver agora os jogos da próxima rodada. Aí para você ver, ó. Vitória joga com o Juazeirense em casa, isso aí é na quarta-feira, 7h30 da noite. Às 8h30 o Atlético recebe Vitória da Conquista lá em Alagoinhas. Parada dura para o Conquista, viu? Que precisa ganhar esse jogo. O Jacobina recebe em casa o Flu de Feira, a Jacobina também precisa ganhar o jogo. A Jacuipense, se ganhar o Docimel em casa, continua na liderança. E esse vai ser um jogão, Bahia de Feira e Bahia. Bahia de Feira precisa ganhar esse jogo. Mas vamos ver como é que vai ficar esses jogos, essa rodada, a terceira rodada que acontece nesta quarta-feira. Parada dura para o Vitória da Conquista e também parada dura para o Docimel. Thiago, então é isso? Por enquanto só, até hoje. Até quinta-feira. Até quinta-feira, melhor dizendo. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente está de volta amanhã, às 11h45. E hoje tem o ESB Notícias, segunda edição, ao vivo, com a Aline Ferraz, às 18 horas. Até mais.